esperar o pessoal chegar aí, a gente já começa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu quero compartilhar um pensamento com você muito abençoado, que vai com certeza fortalecer a sua vida, a sua fé. Bom dia. E eu quero ler Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o verso 1. Eu quero ajudar você a compreender com mais profundidade e na prática esse texto aqui, esse verso que o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Quero fazer uma oração e a gente já começa. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado por essa semana que o Senhor nos concede para honrarmos Teu nome, para com certeza vivermos a Tua vontade, vivermos na posição que o Senhor nos preparou, vivermos de acordo com o Teu querer. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Queremos conhecer mais de Jesus nesse dia, nessa semana. Queremos nos aprofundar no conhecimento da verdade, no conhecimento dEle. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa esperança, Ele é o alvo. É para Ele que nós olhamos, para o Seu Filho Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos revele, nos mostre um pouco mais a respeito dEle, a respeito do Teu Filho, a respeito daquele que reina soberanamente sobre todas as coisas e sobre tudo. Nós queremos que nesta manhã os nossos olhos sejam abertos, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, possamos ver e enxergar coisas que estão ocultas e escondidas. A Tua glória é esconder as coisas, e a glória do homem é descobri-las, é encontrá-las. Que nesta manhã possamos encontrar algumas coisas que estão escondidas, e que o nosso coração seja fortalecido, que a nossa fé seja incendiada, que cadeias, grilhões das trevas sejam quebrados, destruídos em nome de Jesus. Que a paz do Senhor enche os nossos corações. Que o calor do Teu Espírito aqueça os nossos corações enquanto meditamos a Tua palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo agora em cada vida, em cada família que está aqui conectada nessa live, para que eles também tenham os olhos abertos e também tenham edificação nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. 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 Hebreus 11, 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é algo místico, é algo que muitas religiões, talvez todas, trabalham com ela. Muitos pensadores, muitos filósofos,
A fé é um tema de muito estudo. A fé é um mistério na cabeça de muita gente. Mas a Bíblia, ou a Palavra de Deus, trabalha com fé de uma maneira muito especial, muito prática. E aqui em Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós passamos a compreender e entender um pouco a respeito do que é fé. O autor de Hebreus aqui se ocupa nos ensinar a respeito da fé. E ele nos diz o seguinte: a fé é um firme fundamento, ou seja, é uma base forte. Quando você está sobre uma base forte, você pode dizer que tem fé. É quando você está inabalável. Quando ele diz que ela é o fundamento das coisas que se esperam, as coisas que se não veem, nós descobrimos aqui que no original essa palavra, esse termo, significa substância. É uma substância, é algo que pode ser visto, é uma imagem. Nós podemos dizer que a fé é a imagem das coisas que se esperam. A fé é a imagem das coisas que nós não vemos. É como, por exemplo, a fé é Quando você vai construir uma casa, você faz lá no arquiteto, né, um desenho, você faz o desenho da casa. Isso é fé. A fé é o desenho da casa que você vai construir. A fé é a imagem exata, é a imagem perfeita do que você quer, mas ainda não chegou, mas ainda não veio. Isso é fé. Fé é uma imagem perfeita. Então, nós podemos compreender aquele outro texto que fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, então o que eu estou ouvindo está construindo uma imagem. É impossível você ter fé sem a imagem. A imagem é a fé. Mas é impossível você ter a imagem sem as palavras. As palavras criam a imagem. E esta imagem, quanto mais forte, quanto mais sólida, quanto mais real estiver na sua mente, maior é a sua fé. Agora, está escrito que fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, palavras positivas não vão gerar no seu coração fé. Palavra positiva não gera fé. Palavra positiva pode gerar ânimo, pode gerar vontade, pode gerar desejo, pode gerar até convicção. Mas apenas a palavra de Deus vai produzir em você imagem de fé. Então, vamos lá, vamos recapitular. Esse texto está dizendo que a fé é a prova das coisas que se não veem. A fé é a imagem. A fé é a imagem exata das coisas que ainda não aconteceram. E está escrito que a palavra de Deus é o que gera fé em mim. Ao ouvir a palavra de Deus, eu tenho mais fé. Por quê? Porque a palavra de Deus gera em mim fé. Porque a palavra de Deus gera em mim imagens. Então, de forma prática, a palavra de Deus precisa ser declarada e a palavra de Deus precisa ser confessada por você, até que essa palavra gere em você uma imagem. E quando essa palavra gera em você essa imagem é fé, essa imagem é uma convicção. Essa imagem vai além de uma convicção, essa imagem é uma certeza.
E essa imagem, quem construiu em você foi a palavra de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo também fala que nós cremos, por isso falamos. É impossível você separar fé da fala. Então, ele diz que cremos e por isso falamos. Depois, em outro texto, ele diz que a fé vem por ouvir. Salomão, em Provérbios capítulo 18, diz que o coração do homem se farta com as palavras da sua boca. E Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, existem momentos em que o seu coração está tão cheio de imagens que a sua boca começa a falar dessas imagens. E é como se você quisesse desenhar essas imagens que estão no seu coração em uma parede. Você começa a falar algumas coisas e você começa a produzir essas imagens que estão no seu coração em outras mentes, em outros corações. É como se fosse uma tinta que está no seu coração e você vai tirando daquela tinta que está no seu coração e vai pintando o mundo ao seu redor. Então a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração é um galão de tinta e a sua língua é um pincel. E você vai pintando o mundo ao seu redor com aquilo que está no seu coração. Então, se o seu coração está cheio de tinta amarela, o mundo ao seu redor vai ser pintado com a sua língua e todo ele vai ficar amarelo. Se o seu coração está com tinta branca, o mundo ao seu redor vai ficar branco. Se o seu coração está colorido, o ao redor vai ficar colorido. E por aí vai. Mas ele fala também que a sua língua enche o seu coração de tinta. A sua língua também enche o seu coração de imagens. Por isso que o maior exercício, ou o melhor exercício que nós podemos fazer, que eu chamo de exercício de fé, é confessar a palavra, é declarar a palavra, pois essas palavras é como se fossem pontos que vão criando uma imagem. Então eu posso pegar aqui de repente um desenho para você, né? Deixa eu pegar aqui, peraí só um pouquinho, vou pegar aqui uma foto. Ó, essa foto aqui, uma foto que nós tiramos lá em Veneza, ó. Essa foto. Se nós nos aprofundarmos aqui com uma lupa tal para descobrir, né, como essa imagem está gravada aqui, nós vamos descobrir que existem pontos, vários pontos que construíram essa imagem, vários pontos. Isso é fé. Fé são esses pontos, são as palavras, tá? Então cada ponto é uma palavra, é a palavra de Deus, que quando declarada, quando confessada, ela produz uma imagem. Essa imagem construída por meio da palavra é fé. Quem está pegando? Quem está entendendo? Então, as palavras criam uma imagem. Quando são palavras, apenas palavras boas, palavras positivas, elas vão gerar uma imagem pela qual você se apaixona, pela qual você sente desejo, se sente vontade de conquistar um carro, uma casa, ou seja o que for. Mas o que vai gerar fé no seu coração é apenas a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus constrói em você uma imagem. Preste atenção, a imagem que a palavra de Deus constrói em você, nessa imagem não existe escassez, nessa imagem não existe doença, nessa imagem não existe tristeza. A imagem que a palavra de Deus cria em você é a imagem de uma vida abundante, de uma vida perfeita, de uma vida
de governo, de uma vida que reina, se existe na sua vida alguma imagem de doença, de enfermidade, de tristeza, de angústia, de dor, não foi a palavra de Deus que criou em você essas imagens. Foram as circunstâncias ao seu redor. Foram as notícias, foi a mídia. Por isso que eu devo me alimentar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai produzir em mim, ou criar em mim, na minha mente, as imagens. As imagens perfeitas da vontade de Deus para a minha vida. Imagine assim, tá? Vamos fazer aqui um exercício. Digamos que eu seja Deus. Eu sou Deus. E eu tenho aqui algo para você. Eu tenho um presente para você. E isso está comigo aqui no céu. E você está na terra. Agora, o que eu preciso fazer? Eu, Deus, preciso ajudar você a materializar o que eu tenho aqui em espécie espiritual. Eu tenho algo aqui que é espiritual nas minhas mãos. Isso aqui, essa régua aqui, ela é espiritual. Eu preciso entregar você de forma material, ok? Então nas minhas mãos é espiritual, que é espécie espiritual, e eu preciso entregar para você em espécie material, ok? Então, como eu posso fazer isso? Agora, você precisa ter a imagem perfeita disso, do que está nas minhas mãos. E como eu vou revelar para você o que está nas minhas mãos? Para que você possa saber o que é, crer e ter a imagem perfeita do que eu tenho nas minhas mãos, por meio da palavra. Então agora eu vou revelar para você, por meio das palavras, o que eu tenho em mãos. Então eu começo a dizer para você, por exemplo, digamos que seja um carro. Eu começo a dizer, imagine um carro, imagine um carro branco. Imagine que a marca desse carro é um Gol 2018. Ele é todo branco, inclusive o para-choque. As rodas são novas, pneu novo. Ele tem aros bem bonitos. Ele é todo de couro por dentro. Olha só, eu estou falando essas coisas para você. Você está imaginando esse Gol. Esse Gol branco com pneus novos, Gol 2018, daí você imagina assim um Gol novinho, bonitinho. As minhas palavras estão gerando em você uma imagem. Essa imagem desse Gol que você acabou de ver se chama fé. Porque a realidade espiritual está aqui. Você está vendo a imagem do que está aqui. Agora, conforme a imagem que você está vendo, você consegue trazer a realidade. Então, primeiro você vê o projeto, depois você materializa. Fé é enxergar o projeto espiritual de Deus para a minha vida. Pá! Bingo, bingo, bingo! Escreva aí, fé é enxergar o projeto espiritual de Deus para a minha vida. É enxergar. Fé é ver o invisível. Quando você, por meio das palavras que você está ouvindo, por meio da palavra de Deus que você está ouvindo, você constrói a imagem perfeita do que eu tenho nas minhas mãos, é seu. É seu. Por isso que eu não posso ter dúvida, como o Tiago fala, não peça nada para Deus com dúvida. Não pense tal homem que receberá algo de Deus com dúvida. Por quê? Porque quando eu duvido, eu não fico com a imagem perfeita do que está nas mãos de Deus. Eu posso mudar a imagem. Por exemplo, eu tenho isso nas minhas mãos e você faz a leitura de que é isso.
Eu como Deus, estou dizendo para você que o que eu tenho é assim. E aí a leitura que você faz por causa da dúvida é assim. Não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, você não consegue pegar, porque isso não existe como essência espiritual. Isso não existe como essência espiritual. Então você nunca vai conseguir materializar. Isto é uma ilusão. Isto não é uma substância. Isto não é verdadeiro. Isso só está na sua cabeça. Agora, se você consegue ver o que está nas mãos de Deus, aí é fé. E aí você consegue usufruir, e aí você consegue tomar posse. Fé é a imagem perfeita daquilo que ainda é invisível. Escreva isso aí. Fé é a imagem perfeita daquilo que ainda é invisível. Isso que está escrito em Hebreus 11:1. Tá? É a versão Leomar Júnior, para ficar mais claro para você. Fé é a imagem perfeita daquilo que ainda é invisível. Quando você começa a ver, quando você começa a contemplar o que está nas mãos de Deus, você consegue, montando todos os pontos, ligando tudo, e você consegue construir a imagem perfeita do que Deus tem para você, você começa agora a materializar. Veja, primeiro as palavras, preste atenção agora, hein? Preste atenção. Primeiro as palavras construíram na sua vida, no seu coração, no seu entendimento, no seu espírito, na sua mente a imagem. Agora você tem a imagem perfeita. Como você vai tirar essa imagem de você? Por meio das declarações novamente, por meio da palavra. Palavras vazias não vão construir nada. Palavras sem tinta não vão pintar nada. Por isso Deus disse: as palavras que saem da minha boca não voltam para mim vazias. Por quê? Porque não saiu da boca dele vazia. Ou, se ele diz que não volta vazia, é porque saiu cheia. As palavras que saem da boca de Deus não voltam para ele vazia. Por quê? Porque saiu da boca dele cheia, cheia de imagens, cheia de verdade, com consistência, com verdade. Então, ela vai e não volta vazia, ela volta ainda com imagens, ela volta com conteúdo, ela volta com verdade. Se você não constrói em você as imagens, é como você tentar pintar uma parede com uma lata de tinta vazia. Preste atenção. Eu preciso da graça de Deus para explicar isso para você nessa manhã. Você tentar construir algo com as suas palavras, sem a imagem construída em você, é como você tentar pintar uma parede sem tinta na lata. Se a tua consciência está vazia, se o teu inconsciente está vazio daquela imagem, as tuas palavras, elas são fracas, elas são inconsistentes, elas não têm força suficiente, elas não têm tinta, elas não têm pigmento suficiente para pintar, para construir. Então, é necessário construir essa imagem em você para que você possa reproduzir. Essa imagem, essa fé, é o projeto arquitetônico que o arquiteto entrega para o construtor. Sem o projeto, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que construir. Imagine um monstro, imagine a casa terrível que pode ser construída se não houver um projeto. Então você não consegue
construir algo ao seu redor sem antes esse projeto estar construído dentro de você. Então, por meio da palavra que você ouve, a imagem é construída em você. Por meio da palavra que você declara, essa imagem que está em você agora vem à realidade. Irmão, meu Deus do céu, olha, isso que você está ouvindo aqui é uma coisa fantástica, é extraordinário. Isso pode mudar a sua vida. Para uma segunda-feira de manhã, logo de manhã já você está ouvindo um negócio desse. Pelo amor de Deus. Jesus amado. Alguém escreve isso aí. A palavra de Deus que eu ouço constrói dentro de mim a imagem perfeita do que Ele tem preparado para mim. Paulo fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Opa, peraí. Os meus ouvidos carnais, meus olhos naturais não ouviram, mas pelo Espírito Ele me revelou. Por meio da palavra, Ele construiu dentro de mim uma imagem. Então veja, de forma física, eu não vi, não ouvi, mas no meu espírito está construído por meio da palavra que eu ouço. Agora, por meio da palavra que eu declaro, essa palavra que eu ouvi se torna real. Mas enquanto a imagem não está construída, eu posso falar por 1000 anos, todos os dias, não vai acontecer nada. A palavra de Deus não construi uma imagem em mim. Por isso a palavra de Deus precisa ser confessada o quanto mais possível. Porque quanto mais você fala da palavra, declara a palavra, mais essa palavra vai construir em você a imagem perfeita daquilo que está depositado para você nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Toda a sorte de bênçãos. Mas isso precisa ser construído dentro de você por meio de imagens. Agora está escrito que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus é a imagem exata de Deus. Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais a imagem perfeita de quem é Jesus eu terei. Quanto mais eu tenho a imagem perfeita de quem é Jesus, mais eu sou como Ele. Olha lá, ouvir a palavra constrói a imagem do projeto espiritual, perfeito. Palavra que sai da minha boca constrói a imagem física. Isso, eu sou apenas a palavra de Deus vem aqui, constrói uma imagem. Essa imagem que está dentro de mim sai de mim por meio das palavras. Não agora que eu ouço, mas as palavras que eu declaro. A palavra de Deus que eu ouço constrói dentro de mim a imagem perfeita daquilo que Ele tem preparado para mim, mas os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. Espero que você esteja pegando essa palavra. Veja agora, por exemplo, o verso 3 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, aions, aqui no original, aions é pequenos mundos, são coisas criadas ao nosso redor, é um mundo ao nosso redor. Então, pela fé entendemos que os mundos, os aions, pela palavra de Deus, foram criados. É exatamente isso que eu estou te falando. Exatamente isso que eu estou te falando. A palavra de Deus não volta vazia para Deus. Cria. Por que cria? Porque constrói. Por que cria? Por que constrói? Porque ela está carregada de fé.
A palavra que sai da boca de Deus tem fé. E o que é fé? É a imagem perfeita. Fé é a imagem perfeita das coisas que não se veem. Teus olhos não estão vendo, mas você tem uma imagem perfeita aqui, com que foi construída pela palavra de Deus. E agora a palavra de Deus cria, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito de coisas visíveis, foi feito daquilo que é invisível. Portanto, na prática, declare a palavra de Deus. Por exemplo, você deve ter a imagem perfeita em você. Se você está sentindo nesse momento agora, nesses dias aí, né, de coronavírus, algum tipo de medo, algum tipo de angústia, de temor, de aflição e tal, você não está com a imagem da palavra de Deus perfeita em você. Você precisa estar com o que Deus tem na mente dele, na sua mente. Por exemplo, Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Essa imagem precisa estar clara em você e sem misturas. Vamos dizer assim, imagine que a cor dessa tinta aqui, desse verso, é vermelha. Você não pode misturar isso com outras cores. Você não pode, por exemplo, dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você não pode ter essa imagem na sua mente misturada com algum tipo de escassez, com algum tipo de falta. Se você declara essa palavra, mas tem medo de não conseguir pagar alguma conta, tem medo de passar necessidade, esta imagem não está clara em você, portanto você não tem fé, porque você não está com a imagem perfeita, que pode ser gerada pela palavra de Deus. Então o que eu faço? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu começo a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Eu começo a declarar essa palavra. O coração do homem se farta pelas palavras da sua boca. Quanto mais eu falo a palavra de Deus, mais a fé vai crescer em mim. E o que é fé? É a imagem. Então a imagem de cuidado, a imagem de proteção, a imagem do cuidado de Deus, a imagem da vida de Deus em mim, a imagem do carinho de Deus por mim, a imagem dele me cuidando da minha vida como pastor, vai crescendo em mim, vai sendo construído em mim. Quando essa imagem estiver terminada na minha mente, no meu coração, quando essa imagem estiver completa em mim, fé. Agora eu tenho fé, agora eu não duvido mais, agora eu tenho a plena convicção, certeza, eu estou sobre um fundamento inabalável de certeza de que Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Agora eu já até passo do nível da fé, eu já chego no nível do conhecimento, porque quando eu conheço, eu já não preciso mais da fé para obter. Quando eu conheço, eu já não preciso mais da fé para obter. É como Pedro fala, por exemplo: acrescentai à sua fé o conhecimento. Acrescentai à sua fé o conhecimento. Existem algumas coisas que você já não precisa mais de fé. Você tem convicção, você tem conhecimento de que aquilo é assim que funciona. Não há necessidade mais de fé. De repente, para construir a primeira casa, uma pessoa precisa de fé. Dela constrói a segunda, dela constrói a terceira. Agora ela já tem conhecimento de como funciona. Então, ela, pelo conhecimento, ela já consegue realizar sem precisar da fé. Porque quando a fé ela está perfeita em você, aperfeiçoada em você, por meio da palavra que você ouviu e a imagem está toda construída, agora você conhece a imagem. Então a fé construiu uma imagem perfeita. Agora a imagem está perfeita. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Esta imagem precisa estar perfeita em você, sem misturas. Se você misturar essa imagem do Salmo 23 com dúvida, com escassez, com perca, com derrota, você não está perfeita no seu entendimento espiritual. E porque você não está com um entendimento perfeito dentro de você, você não consegue falar de acordo com a vontade de Deus. Não está alinhado. Deus está falando aqui, você está falando aqui. Então não vai acontecer, não é chamado à existência. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem, mas conforme a imagem do que Ele te deu. Para encerrar, tá? Abraão recebeu uma promessa. Por 24 anos, ele não recebeu a promessa. E ele vivia falando, mas eu não sou o pai, eu não sou o pai. E de repente um dia ele chegou e falou, Deus, quem será o meu herdeiro? Eliezer, o Damasceno? Veja, ele tinha na cabeça dele a palavra de Deus, tá? Mas não tinha uma imagem completa, perfeita, faltava alguma coisa. Ficava misturando essa palavra que ele recebeu de Deus com dúvida. Ele ficava tentando imaginar como seria, e de repente ele imaginava que seria Eliezer, o servo dele, o Damasceno. E a imagem da palavra de Deus se misturava com a dúvida do coração dele, e ele não criava na mente dele a imagem perfeita do que Deus havia preparado para ele. O que Deus havia preparado para ele, o que estava no céu? Isaque. A imagem perfeita do que Deus tinha para ele, Isaque. Daí ele falou, vai ser Damasceno? Vai ser o Damasceno? Uma imagem diferente do que estava no céu. Ele tinha uma imagem na cabeça dele diferente do que estava na cabeça de Deus. Ele ficou por 24 anos sem usufruir da promessa por causa disso. Aí Deus pensou, já sei o que eu vou fazer. Para construir a imagem perfeita na mente dele, eu já sei o que vou fazer. Falou, Abraão, sai da tenda, vem para fora e olha para o céu. Quando Abraão olhou para cima, Deus disse, conta as estrelas, veja se as pode contar. Abraão olhou para cima, não viu nada. Abraão viu apenas o sol, porque era de dia. E ele falou, não posso contar. Aí ele ficou com a imagem perfeita na mente dele. Ele pensou, entendi. A minha descendência vai ser um filho que vai brilhar como o sol. E a partir dele, eu vou ser pai de nações. Porque assim como o sol agora está escondendo as estrelas, toda a minha descendência está escondida nesse meu filho. Então eu vou ter um filho, e por meio desse filho serei pai de muitas nações. Ele teve a imagem perfeita na mente dele. Agora que ele teve a imagem perfeita, um ano depois ele foi pai. Um ano depois ele foi pai. 20 anos. Por 24 anos ele ouviu a promessa e não conseguiu chamar à existência ou trazer à existência a realidade daquilo que Deus havia dado para ele no mundo espiritual. Quando ele teve a imagem perfeita do que Deus deu a ele, quando ele entendeu, agora Deus tirou toda a dúvida da mente dele. Deus tirou, a Bíblia fala, e creu Abraão em Deus. A fé ficou construída dentro dele de forma perfeita, uma imagem perfeita. Quando ele olhou para o céu, ele teve a imagem perfeita do que Deus havia dado a ele. Por causa dessa imagem perfeita, Abraão se tornou pai fisicamente depois de um ano, porque Deus tinha essa imagem no céu. Deus conseguiu reproduzir para Abraão a mesma imagem na terra. Quando Abraão colocou na mente dele a mesma imagem do que Deus tinha no céu, Abraão se tornou pai. Enquanto eu não tiver na minha mente a mesma imagem do que Deus tem na mente dele no céu para mim,
eu não vou conseguir usufruir. Não vou conseguir usufruir. E como eu vou conseguir saber disso, pastor? Como eu vou conseguir criar na minha mente essa imagem perfeita? Aqui, ó. Menos Instagram, menos Facebook e mais palavra de Deus. Quanto mais eu conhecer a vontade de Deus, mas não apenas ler, mas confessar, declarar, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem um versículo que fala aqui, ó: este receberá do Senhor a bênção de Deus, a salvação. Eu falo para declarar essa palavra, decretar essa palavra. Quanto mais eu falar, mais essas palavras, que é a palavra de Deus, vai construir dentro de mim uma imagem. Quando essa imagem estiver perfeita em mim, eu vou poder dizer: e creu o Leomar no Senhor. E quando eu crer, porque agora tenho uma imagem perfeita do que Deus tem para mim, aí é meu. Aí eu engravidei. Agora é só esperar. Agora estou grávido. Enquanto você não engravida, nenhum filho vai nascer. Você vai ter um filho daqui a 9 meses porque você engravidou hoje. Porque você concebeu hoje. Então, se você for persuadido pela palavra de Deus, ao ponto dessa palavra criar em você uma imagem perfeita, você engravidou. A semente da palavra entrou em você. Em 9 meses, pá, o filho nasce. Vem a matéria. Ok? Foram abençoados, foram fortalecidos, foram edificados. Essa semana será a semana da fé. A semana da fé. E de hoje até sexta-feira eu vou falar deste tema, deste assunto do que nós começamos hoje. Começou rasinho, né? Começou bem rasinho, bem por cima, mas nós vamos nos aprofundando nesse tema até sexta-feira, todos os dias, 8 horas da manhã. Convide as pessoas para assistir. E compartilhe essa palavra com os outros, né? Manda lá para o pessoal da igreja, manda para os seus amigos, fala: pessoal, ouça isso. Tenha paciência aí, o cara às vezes ele se enrola um pouco, ele não tem uma dicção muito boa, ele é meio enroladão para falar, mas tenha paciência, preste atenção no conteúdo que você vai ser muito abençoado. E assista todos os dias essa semana que você vai ser muito abençoado. Você vai ser muito edificado. Meu irmão, preste atenção no que você aprendeu hoje. Isso é extraordinário. É uma referência assim, de você pagar muito dinheiro para aprender um negócio desse. Você está recebendo aí na sua casa, deitado na cama, sentadão no sofá, recebendo uma palavra dessa, um conhecimento desse, um entendimento desse. Que coisa fantástica, viu? Um privilégio mesmo para nós aprender um negócio desse hoje de manhã. Muito bom. Para começar a semana, para começar o dia com força total, hein? Continuem abençoados e sejam enriquecidos na fé. Essas lives não tem como ficar gravadas no YouTube também. Já tem live lá no YouTube, e essa vai também. Hoje mesmo ela já vai para o YouTube, tá? Essa live aqui, ela vai ficar gravada aqui por 24 horas no Instagram, para você compartilhar com as pessoas. E vai estar no YouTube também, tá? Então, no YouTube da igreja, Abitapeva. Então, todas essas palavras vão ser colocadas lá, e aí depois, né, as pessoas vão poder assistir, tá bom? Irmãos, um beijo para vocês, continuem abençoados. Continuamos na expectativa de tudo voltar ao normal em breve, para juntos louvarmos ao Senhor. Mariela, que a graça de Deus seja abundante sobre vocês no Uruguai. Continuem abençoados aí.
Assista essa live, Mariela, inteira. Você entrou um pouco mais tarde. Assista ela inteira depois, porque você vai ser muito, muito abençoada. Uma palavra muito abençoada aí para o seu coração, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã às 8 horas na Semana da Fé. Semana da Fé. Tchau, tchau.